Ó, Jones Manuel fez aí um vídeo polêmico, falando que o acadêmico brasileiro é um alienado. O acadêmico brasileiro é... Vamos ver aí, Jones Januel. Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o acadêmico brasileiro é um alienado? Eu venho debatendo há muito tempo aqui no canal, né? Os problemas... Tô louco. Não teve o recado do Apoia-se, do Pix, não teve o Note? O vídeo é sério, hein? O tema é sério. Do academicismo, da universidade no capitalismo dependente, o colonialismo cultural e todos esses temas estratégicos para a Revolução Brasileira, para a nossa classe trabalhadora e para a soberania nacional. E aí, caiu na minha mão, eu vi passeando no Twitter uma notícia sobre o Google, presta atenção, que eu acho que ela descreve muito bem o caráter alienado do acadêmico médio no Brasil. Antes disso, vamos lá, o que é que eu estou chamando de alienação? Eu estou usando o termo alienação aqui muito mais como uma palavra corrente do que como um conceito extraído do jovem Marx, né? Eu estou aqui usando o termo alienação no sentido de que alguém que está inserido numa dinâmica produtiva tem um papel numa divisão social do trabalho e não entende qual é o seu papel na divisão social do trabalho, não tem compreensão do todo da cadeia produtiva do qual faz parte e atua balizado, fundamentado por certas ilusões sobre o que é esse processo que o sujeito está inserido. Então, estou usando aqui alienação nesse termo, é muito mais um termo corrente do uso, quando a gente fala, por exemplo, fulano que trabalha na fábrica é um alienado. A gente está falando que a pessoa não entende o processo que está ali, não entende seus interesses de classe, não entende seus interesses políticos e por aí vai, muito mais nisso do que um debate conceitual sobre a alienação do jovem Marx ou sobre o fetichismo no livro 1 do Capital. Dito isso, eu vou mostrar a notícia para vocês. Assim, perfeito, ó, todo comunista, todo socialista, todo anarquista, todo ecossocialista, todo nacionalista popular deveria olhar para essa notícia e arrepiar os cabelos, assim, A notícia... Teve um lance disso, né? Do Google ter acesso aos dados dos acadêmicos brasileiros porque as universidades brasileiras aceitaram o plano do Google. Bom demais. Arrepiar os cabelos. Não falei o cabelo da onde, é do braço. Arrepiar os cabelos e ficar indignado. Vamos lá. Começa aqui, né? Procon da Prefeitura de Juiz de Fora multa Google em 1 milhão. A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor da Prefeitura de Juiz de Fora multou a empresa Google Brasil Internet Limitada no valor de quase 1 milhão. A decisão é de um processo administrativo instaurado no Procon após a denúncia da Universidade de Juiz de Fora em relação à limitação indevida de armazenamento de dados na plataforma Google Workspace for Education. My English is very good. Vamos lá. A plataforma foi anunciada pelo Google em 2014 e divulgada como a mochila do estudante do século XXI, oferecendo armazenamento gratuito e ilimitado para instituições de ensino superior. Diversas universidades adquiriram o Google Workspace for Education, entre elas a Federal de Juiz de Fora. No entanto, em 2021, a empresa informou que limitaria o espaço de armazenamento para 100 terabytes a partir de junho de 2022. Presta atenção aqui, gente, que isso é muito importante. A Universidade Federal de Juiz de Fora aderiu ao serviço do Google de armazenamento de dados, de sala de reunião, Google Meet, não sei o que, e por aí vai, beleza? A ideia é que seria de graça e ilimitado, perfeito? De graça e ilimitado. E agora o Google tá cobrando. Aí você pensa assim, Jones, que abuso, o Google tá cobrando um negócio que inicialmente seria de graça, a propaganda enganosa. A coisa é muito mais grave do que isso. Visto essa matéria da multa de 1 milhão, que não é nada, né, gente? É um trocozinho pro Google. Vamos ver aqui uma reportagem que essa sim detalha o problema teórico. A reportagem é do Paulo Vitor Ribeiro, inclusive parabéns ao Paulo pela matéria, ficou sensacional. Aí aqui o Paulo começa a detalhar o que é a questão, né? A relação do Google com instituições de ensino superior essa matéria é de 2022, hein? Brasileiras começou em 2014, portanto, governo Dilma II, quando a empresa ofereceu para as universidades Workspace for Education como serviço seguro, gratuito e limitado. O pacote de programas tinha como ferramenta Gmail, Meet, Drive e outras funcionalidades. A mochila do estudante do século XXI. O Google propagandeava. A adesão das universidades públicas ao pacote, utilizado por toda a comunidade acadêmica, foi dócil e imediata, sem sequer precisar de licitação. Absurdo, na Universidade Federal de São João del Rei, a adoção do pacote do Google foi saudada como uma nova etapa. Na Universidade Estadual do Paraná, como uma inovação. 7 anos depois, no entanto, a empresa anunciou que limitaria o que era ilimitado, cobraria pelo que vendeu como gratuito. Impôs o limite de armazenamento
armazenamento de arquivos e a universidade que o ECD terá que pagar. Mais um professor da Federal de Juiz de Fora, uma das afetadas pela medida, resolveu recorrer ao PROCON. Com base na denúncia de Paulo Vilela, do Departamento de Engenharia, o órgão processou administrativamente o Google por infração de consumo. O caso foi narrado na newsletter do The Intercept em abril. Aí ele descreve o processo do PROCON e tal, e essa parte aqui é mais importante. Hoje, a Federal de Juiz de Fora tem cerca de 700 terabytes de informação armazenadas nos serviços do Google. Anos e mais anos de PDFs, vídeos, produções acadêmicas e registros feitos por toda a comunidade acadêmica. No novo formato, que entra em vigor em julho, o Google oferecerá apenas 100 terabytes de armazenamento coletivo, 7 vezes menos do que já foi utilizado. Embora tenha sido questionada pela universidade e pelo PROCON, a empresa não respondeu o que fará com os 600 terabytes de arquivos excedentes que a universidade confiou ao Google. Não é só a UFJF que está em apuro. Segundo o levantamento do Observatório Educação Vigiada, formado por pesquisadores de iniciativa Educação Aberta e da Universidade Federal do Paraná, o uso de infraestrutura privada afeta aproximadamente 80% das instituições públicas de ensino superior no Brasil. Presta atenção aqui nesse dado, gente. Presta atenção aqui nesse dado, gente. O uso de infraestrutura privada afeta aproximadamente 80% das instituições públicas de ensino superior no Brasil. Das 144 instituições analisadas, 103 usam as ferramentas da gigante do Vale do Silício, incluindo universidades maiores que a Federal de Juiz de Fora, como a USP, que tem cerca de 5 vezes mais alunos. De acordo com o levantamento, apenas 30 instituições públicas de ensino superior no país usam serviços que não pertencem ao Google ou a outra grande empresa de tecnologia. Outra, né? Então é isso. O Google ele não só conseguiu se utilizar dessa ferramenta de ganhar a utilização nas federais, como ele também monopolizou esse mercado, né? E como a gente bem sabe, né, gente, a exceção confirma a regra. A preocupação da organização que produz o levantamento desde 2016 encontra consonância no despacho do PROCON. Os pesquisadores do Observatório de Educação Vigiada dizem que a oferta de serviços gratuitos pode criar uma relação obscura e que levam a grande potencial de violação de privacidade de alunos, professores, gestores e outros atores escolares, já que pode haver, pela prestadora de serviços, coleta, tratamento, utilização e comercialização de dados comportamentais dos usuários. E sabe o que a Google faz com isso, gente? Vende. A Google vende essas informações para anunciante, para poder vender propaganda. Vá guardando essas informações que já a gente vai fazer um debate detalhado sobre isso. Com a economia gerada pela gratuidade dos serviços, anunciada pela USP em 6 milhões ao ano, as universidades poderiam ter passado o tempo que usaram os serviços do Google desenvolvendo sistemas próprios de e-mail e armazenamento de arquivos. Segundo o artigo de 2018, os pesquisadores em Ciências Sociais e Educação, Henrique Parra, Leonardo Cruz, Theo Amiel e Jorge Machado, no entanto, as universidades só deixaram de investir em tecnologia e se tornaram dependentes do Google. Presta atenção, as universidades só deixaram de investir em tecnologia e se tornaram dependentes do Google. Os caras não estão nem aí, né? Vamos lá. Lembrando que essa matéria aqui, gente, foi feita durante o governo Bolsonaro, né? É por isso que ele fala, o governo Bolsonaro quer aprofundar a parceria. Só que lembrem, isso começou no governo Dilma, foi no governo Temer, se aprofundou no governo Bolsonaro, querendo colocar esse pacote do Google para escolas de nível fundamental e médio de todo o país. Vamos lá, gente, fazer um debate aqui muito sério sobre o que é que está acontecendo. O Google é um monopólio imperialista sediado nos Estados Unidos. Aí ele chega e oferece para as universidades um pacote que inclui armazenamento de dados de produções acadêmicas, de pesquisa, relatórios, pareceres, instrumentos para reuniões online, para defesas de dissertação de mestrado, tese de doutorado e tudo mais que você imaginar. Primeiro fator de alienação da realidade brasileira e de incompreensão de como funciona o mundo é, a partir do momento que todos esses dados estão na mão do Google, o Google tem um potencial bruto de matéria-prima para analisar todo o panorama de pesquisa feito nas universidades públicas brasileiras. E isso tem 1001 utilidades. O Google pode usar isso em parceria com empresas e universidades dos Estados Unidos para fazer captação de cérebros, para destruir pesquisas em curso no Brasil e importá-las para os Estados Unidos. Então imagine só o seguinte, sei lá, vamos imaginar que a UFPE começou uma pesquisa muito importante sobre aumento de produtividade na plantação de feijão. Vamos imaginar, né? E aí, né, tá esse material aqui armazenado no Google.
O Google, junto com alguma gigante do setor do agronegócio dos Estados Unidos, localiza que tem aqui uma pesquisa promissora, e aí basta uma universidade ou uma empresa privada, ou ambas em coordenação, fazer um convite para todos os pesquisadores da UFPE que estão tocando esse projeto. Não, pô, vem tocar esse projeto aqui, toca o projeto nos Estados Unidos, gera patentes nos Estados Unidos, e gera riqueza nos Estados Unidos. Vocês entenderam? Assim, talvez o exemplo do feijão não seja bom, porque o feijão, até onde me consta, não é produto de alimentação básica da dieta do estadunidense. Mas, assim, isso serve para qualquer outro exemplo. Então, assim, você dá ao Google todo um mapa da dinâmica de pesquisa em andamento no Brasil, do potencial dos pesquisadores e pesquisadoras brasileiros, e você consegue com que o Google consiga, inclusive, não só captar pesquisas em andamento no Brasil, não só capturar cérebros, né, capturar especialistas, pensadores e pensadoras que consideram estratégicos para a máquina lá, como isso facilita também práticas de plágio e apropriação indébita de pesquisa, né? Porque, assim, a partir do momento que o Google tem toda essa base de dados, ele pode muito bem vender, inclusive, inovações e pesquisas em andamento para empresas e universidades dos Estados Unidos, sem prestar contas aos pesquisadores e universidades do Brasil. Alguém pode dizer assim, mas Jones, isso é crime. Não, é crime. Vai lá processar o Google em Nova York. É isso, né? No final das contas, não importa qual que é o tipo de legalidade que está inscrita nesse processo, né? Porque é aquilo que a gente havia falado lá no comecinho da live, o caráter de Estado, né? O caráter do Estado, da forma de como as instituições estão organizadas, permite ou não que empresas façam esse tipo de coisa, né? E é isso, né, gente? É uma tática que está muito inscrita dentro de um panorama, dentro de uma organização de disputa pelo poder político inserida num contexto de imperialismo, né? Isso evidencia muito bem como é importante para as empresas de tecnologia conseguirem ter acesso a esses dados, porque o acesso e o controle sobre esses dados vai significar necessariamente também um controle, um acesso ou uma forma de gerenciamento nas relações de produção dos outros países em que vai ter acesso a tudo, né? Vai ter acesso a como as pessoas consomem, como as pessoas vivem, como as pessoas estão aí existindo. E eu acho que pro caso da universidade é ainda mais grave, né? Porque você vai, de alguma maneira, garantir esse lugar da dependência que as universidades brasileiras vão manter, né? Vão manter porque é o que a matéria falou. O que vai fazer com os 600 terabytes da Universidade Federal de Juiz de Fora? O que vai fazer com essas informações todas? É um golpe direto na soberania e na autonomia brasileira, porque não consegue desenvolver, não consegue, né? Não quer desenvolver um sistema de e-mail, de orientação, um sistema eletrônico que possa ser bom e circular em todas as universidades, né? Por quê? Porque tem lobby do Google no Congresso, porque o governo... Porque é isso, não tá nem aí. Olha isso, velho. Olha o tamanho desse absurdo. A universidade foi lá e aceitou o bagulho. Só aceitou. Não teve discussão com a comunidade, não teve discussão com ninguém. Só aceitou. Entra com o processo lá, tá ligado? Vê se o brasileiro ganha. Vai lá, chega lá, Federal de Juiz de Fora. Eu vou processar o Google, porque aqui uma pesquisa nossa que estava em andamento, que os arquivos estavam armazenados no Google, apareceu uma pesquisa igual no MIT, que a gente acredita que é um plágio, que é uma apropriação indevida do conhecimento aqui produzido. Vai lá, pô. Vai nos tribunais dos Estados Unidos processar para ver se a gente ganha. O segundo aspecto chamativo é a incompreensão do papel do monopólio, né? Então, como a gente viu na matéria, as universidades públicas brasileiras, 80% das pesquisadas, das 144 instituições públicas... aí tem essa questão, né, Rafael? E os termos de uso, né? O grande problema é que, hoje em dia, muitas das nossas atividades são mediadas por essas empresas de tecnologia e seus serviços. Então, você não ter um e-mail, sabe? Você não ter acesso a um tipo de armazenamento, você não ter acesso a isso, você tá sempre na mão dos mesmos oligopólios de tecnologia, né? No caso da Google é um monopólio, né? Porque a Google que tem praticamente um monopólio da gestão da informação geral, né? Qual outra empresa tem esse tipo de capilaridade, esse tipo de alcance? Nenhuma. Então, é isso. A Google faz o que ela bem entender. Ela vai impor as condições que ela quiser. Tanto que qual que foi o poder de contraparte que as universidades tiveram quando foi anunciado que ia diminuir o número de armazenamento, ia diminuir a estrutura? A universidade olha e fala, fudeu. Porque vai falar, Google, você não pode fazer isso. Aí o Google olha e fala assim, beleza. Senta lá. Pesquisadas, depende do serviço de grandes monopólios de tecnologia. Ou seja, a partir do momento que você larga a mão de desenvolver capacidade própria, a partir do momento, inclusive, o que é o mais bizarro para mim, é que não existe uma coordenação entre as universidades públicas, junto com o MEC, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para ter um sistema próprio das universidades de armazenamento de dados, de e-mail, salas de reunião,
de instrumentos online, enfim, não existe isso, você fica dependente das empresas privadas. As empresas privadas, como sempre, né? Elas chegam oferecendo mundos e fundos, depois que elas dominam o mercado e estabelecem um monopólio, elas dão o preço que ela quiser. É isso. Fazem como ela quiser, porque é um monopólio, meu querido. É isso, é um monopólio. Não quer não, Google não, ai, bicho, chave bem isso. Então assim... Não, e assim, né? A pessoa fala, mas tem a Microsoft que faz isso. Foda-se, né? É surreal a ideia disso, como a gente vê na matéria da USP. Não, vamos economizar 6 milhões por ano. Que absurdo, em troca, velho. a gente vai milhões, ficar dependente do Google, que vai poder, no curto, médio e longo prazo, fazer o que quiser em termos de cobrança de serviço, fazer o que quiser em termos de uso. A gente vai brigar na justiça aqui e ali, não sei o quê, a briga se prolonga na justiça em paralelo a isso, Se não tem uma alternativa, vai ter que continuar usando o Google, então mesmo que brigue na justiça, vai estar subordinada à dinâmica até conseguir se livrar, se não tiver uma pesquisa em andamento para criar um sistema próprio, já um negócio encaminhado. Isso não é criado do dia para a noite. Então, assim, se colocar num papel de deixar um mercado ser monopolizado, nesse caso, inclusive, por uma empresa estrangeira, serviçal do imperialismo, envolvido em todo tipo de falcatrua e espionagem que você imaginar. Perfeito? Veja, aí tem um terceiro aspecto, que é, a partir do momento que não se preocupa com a segurança dos dados da produção acadêmica brasileira, a partir do momento que não se preocupa com a soberania brasileira de ter um sistema próprio de comunicação e de armazenamento de arquivos e de e-mail e de, enfim, reuniões online, por aí vai, um sistema próprio brasileiro, é a universidade, veja, é a universidade dizendo que não está preocupada em ter essa dinâmica produtiva nacional, consequentemente gerar demanda para profissionais do setor e pesquisas, né? Pesquisa, desenvolvimento, aprimoramento. Então, veja, é um grau de irresponsabilidade com a soberania nacional tão grande, absurdo. mas tão grande que a própria universidade dizendo que algo básico, que é a necessidade de um país ter um sistema próprio e não depender de um monopólio estrangeiro, até a universidade está dizendo que ela se deserda disso. Aí você veja, claro, existem exceções. Veja, presta atenção. Existem exceções. Existe gente séria na universidade, gente comprometida com a soberania nacional, gente que dá valor ao dinheiro público gasto para manter a universidade pública, gente que sabe que a maioria do povo brasileiro, que ganha até 2 salários mínimos, está excluída da universidade e sente a necessidade de dar um retorno social para a nossa população trabalhadora do que é feito na universidade. Existe gente séria, são minorias. A maioria do acadêmico brasileiro é um sujeito alienado, é um sujeito que é feliz importando teorias da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. É um sujeito que não sabe o que é imperialismo, pelo contrário, ele ri, ele debocha, ele galhofa da categoria imperialismo, da teoria do imperialismo. O imbecil que ri do imperialismo na sala de aula e trata como uma teoria anacrônica, tá agora desesperado porque o Google vai limitar o número de terabytes que a universidade tem para usar e ele pode perder serviços do Google. Veja, aí esse mesmo imbecil, porque é isso, gente, é um imbecil, desculpa. Não, Júnior, que agressividade. Não, gente, é um imbecil. Eu tenho toda a paciência do mundo com um trabalhador, né, que leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho, que veio de uma família pobre, que às vezes não teve condição de estudar, que é massacrado pelo trabalho, que só tem a mídia burguesa como meio de se informar. Toda a paciência, toda a pedagogia do mundo, viva Paulo Freire. Agora com um doutorzinho, né? Não Normalmente vem de classe média, teve todas as condições do mundo para estudar, para se informar, desfila aquela arrogância filofrancesa na universidade. Não, mas esse negócio de imperialismo, isso é uma coisa do passado, isso é uma coisa dos dinossauros marxistas, esse negócio de soberania nacional, esse negócio de nacionalismo é uma coisa atrasada, isso não é moderno, isso não é atual. Não é moderno, não é atual, e o sujeito não entende que existe um sistema imperialista global que tem uma divisão social do trabalho na produção de conhecimento. Que essa divisão social do trabalho há um protagonismo absoluto dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, que todos os países da periferia do sistema capitalista são países que têm uma posição marginal nesse sistema mundial de produção de conhecimento, que é fundamental para funcionar esse sistema imperialista no âmbito da produção de conhecimento, na geração de inovação e no registro de patente, que a universidade na periferia do sistema capitalista, né, como a USP, ela tenha no campo das ciências humanas só gente abestalhada, que fique repetindo o autor europeu da moda,
que fique, não, mas porque Pierre Bourdieu, não, mas porque Michel Foucault, não, mas porque o necropolítica, mas porque não sei o quê. E aí fica nessa. O país do miserável, cada vez mais desindustrializado, cada vez mais primário exportador, sem capacidade de produzir ciência, tecnologia e inovação, os setores que produzem sendo atacados de maneira sistemática, principalmente o complexo do petróleo e gás centrado na Petrobras e também a Embraer, né, a indústria de aviões no Brasil, que é privada, mas o Estado brasileiro ainda tem uma golden share, ainda tem uma capacidade de influir ali nos rumos. Então, assim, os setores que geram ciência e tecnologia cada vez mais atacados, mais vilipendiados, mais saqueados pelo capital nacional estrangeiro, ele não liga para isso. Não liga para isso. Ele não liga para a reforma agrária, ele não liga para um sistema nacional de inovação, ele não liga para um debate sobre industrialização ou reindustrialização, ele não quer saber de planificação econômica, que ele diz que isso é autoritário, que isso é dirigista, né? Ele não quer saber disso. Ele não quer. Ele diz que imperialismo é uma coisa atrasada. Ele não quer saber de imperialismo, ele quer saber do conceito novo da moda, porque a necropolítica, porque não sei o quê. E aí o Robert Dow, que montou uma escola de pensamento dos Estados Unidos e criou um novo conceito. Então ele está consumindo, né, muito das ciências humanas. Ele está consumindo a produção hegemônica dos centros do sistema imperialista. E ele acha que isso está atualizado. Quando, na verdade, ele nada mais é do que um consumidor passivo de colonialismo cultural. É isso. No âmbito das ciências da saúde, das chamadas ciências duras, né, das ciências aplicadas e por aí vai, o fundamental é ter o farmacêutico, o químico, o físico, o engenheiro, o geólogo alienado, que não consegue pensar política, que não consegue pensar economia, que é quase que, por essência, na sua formação, um técnico, porque esse técnico, se tiver uma pesquisa importante, se estiver desenvolvendo um trabalho relevante, ele precisa ser capturado pelo sistema universitário dos países centrais, capturado pelas empresas monopolistas dos países centrais. Então, cria-se um equipamento poderoso, no caso brasileiro, por exemplo, equipamento público poderoso, de formação de engenheiros, de químicos, de físicos, de farmacêuticos, de fisioterapeutas, de médicos e médicas, de geólogos, de especialistas em biologia marinha. Até vazou ali a densidade do corpo do Jones ali, né? Até ali. Etc, etc. Formam um exército de força de trabalho hiperqualificada, despolitizada, sem compromisso com o país, sem compromisso de classe. Esse exército fica disponível para ser recrutado pelas empresas e pelas universidades mais poderosas do mundo nos Estados Unidos. Mas esse é um negócio que eu acho que é importante. Eu acho que é um negócio importante porque muitas vezes as pessoas perguntam sobre como que a esquerda durante tanto tempo ficou tão abandonada, né? Como que esses debates, essas pautas de mobilização ficaram tão legados a esse espaço do esquecimento. É por isso, né, gente? Porque uma parte considerável daquilo que se convencionou chamar de mobilização dos setores da esquerda brasileira ficou reduzido a essa mobilização que é marcada por uma compreensão analítica e teórica sobre a teoria marxista e que não contempla justamente o ponto central da utilização daquela teoria, que é entender que aquela teoria tem como motivação central uma motivação política. Então fica essa parada meio da universidade. O marxista que só estuda filosoficamente, linguisticamente, os conceitos, e aí quando estoura a greve de trabalhadores é contra a greve de trabalhadores, e aí quando estoura a greve de estudantes é contra a greve de estudantes, entendeu? Então toda essa tradição que foi sendo construída dentro do meio acadêmico brasileiro, e sobretudo dentro de um meio acadêmico muito próximo da escola francesa, né, dessa escola pós-estruturalista, blá blá blá, é uma escola que não tem compromisso de classe, é isso, é uma parada que funciona como um acadêmico que tá ali para poder cumprir o trabalho dele de pesquisa, meramente técnico, que vai servir ao princípio dele, que vai servir à ideia dele, e o resto foda-se. E aí, toda a mobilização, né, da esquerda política, toda essa mobilização que tá acontecendo, ela vai ficar legada a esse espaço da universidade. Não é à toa que os grandes emissários, as grandes vozes da esquerda durante muito tempo, eram esses caras que não tinham contato nenhum com a realidade. Eram pessoas que estavam literalmente encasteladas no espaço da universidade. Encasteladas nesse sentido de isolamento. É um isolamento da necessidade social da universidade. Então esse tipo de conduta, esse tipo de lógica é aquilo que foi dominante durante muito tempo, porque é a lógica dominante de uma pequena burguesia que visa se retirar desse lugar da luta de classes, né? Então essa galera que é da classe média, a galera que tá de boa, né? Que não tem grandes problemas aí pra resolver, que fica requentando esse tipo de teoria que muitas vezes é importada e esquece de entender que ele, enquanto um acadêmico, enquanto intelectual, tem um compromisso político com a soberania e a emancipação do Brasil. Só que aí sem esse compromisso acontece esse tipo de coisa. Mano, olha que coisa maluca, velho. É a universidade, é o ponto de produção da ciência da sociedade brasileira que olhou pro Google e falou assim: vem cá, Google, oferta tudo que você tem pra gente.
gratuitamente. Vamos pegar tudo de graça. Ai, como agora mudou. E é isso. Sem nenhum tipo de conscientização sobre esse debate, sobre imperialismo, sobre luta de classes, sobre o papel do Brasil na cadeia mundial de produção da ciência, do capitalismo geral, você acaba criando uma atrocidade como essa. Você cria uma atrocidade como essa. E aí depois fica o acadêmico, ai não, o mundo, as pessoas estão muito violentas, os outros trabalhos políticos não valem, porque não sei o quê. E aí é isso. É um trabalho acadêmico que no final das contas serve pra quê? Pra bosta nenhuma. Essa é a verdade. É um trabalho acadêmico que não serve pra bosta nenhuma. É um negócio que fica requentando ali essas teorias, que fica requentando muitas vezes esses egos, e que na hora do vamos ver, na hora do pau, na hora da luta de classes, ai, não sei. Ai, meu Deus, e agora? Aí é fácil tomar essa posição. Porque pra essas pessoas, o bagulho, para os grandes doutores, professores, não sei o quê, o cerco fecha para eles também uma hora. Mas enquanto não chega, aí tudo bem. Não, enquanto não chega, aí deixa acontecer naturalmente, né? Como diria o grande Exalta Samba. É muito perceptível, é muito visível o quanto é um esvaziamento de uma politização de classe nas universidades. A galera fica falando que a universidade é marxista, a universidade é comunista, os professores... Quem dera! Quem dera que a universidade pública brasileira fosse marxista. Quem dera mesmo. Nos Estados Unidos e na União Europeia, há muito tempo, eles não formam o número de especialistas, técnicos e cientistas que eles precisam, então eles fazem recrutamento em toda a periferia do sistema capitalista, mantendo aquela máquina poderosa, né? Recrutando de fora, recrutam cada vez mais força de trabalho especializada. Isso garante o funcionamento daquela poderosa máquina de produção de ciência, tecnologia e de inovação, o que faz com que Estados Unidos, China e alguns países da União Europeia, né, particularmente a Alemanha, França, a Inglaterra quando era da União Europeia e alguns outros... Turma do vídeo, é hora do quê? Hora da água, hora de você beber água e é hora também de você se inscrever no canal. Não esquece, hein? Clica no se inscrever, curte o vídeo, confira aqui o curso básico de História e Formação Política que está aqui embaixo. Os países também ali da Ásia, como Coreia do Sul e Japão, tenham sempre um protagonismo. E, gente, assim, só uma outra coisa. Ser de esquerda não é a mesma coisa que ser marxista. Não é a mesma coisa, tá? Porque você pode ser de esquerda e ser favorável a pautas que tenham relação com esses elementos mais liberais, que você tem esse desdobramento nessa questão do estudo da identidade e tudo mais. Dá pra você ser progressista, sim, mas dá pra você também ser um progressista nessa linha e só cagar pro processo da luta de classes, né? Só cagar. É importante dizer isso. Não basta ser de esquerda, não basta ser de esquerda. É preciso que aquele intelectual, aquele acadêmico, aquela pessoa tenha um compromisso de classe, tenha que entender qual que é o papel que ele cumpre na dinâmica da produção do conhecimento, na dinâmica da produção da ciência, na dinâmica das relações de produção e de como a sociedade brasileira está organizada. Que é isso, ser de esquerda hoje em dia não significa quase nada. Ser de esquerda é muito pouco. A gente precisa de gente com um compromisso com a classe. Compromisso em compreensão desse processo e dessa totalidade de processos históricos. Para que a gente possa realmente entender que o nosso trabalho enquanto acadêmico, universitário, qualquer coisa assim, não pode ser um trabalho que fique restrito só à minha perspectiva, à minha pesquisa, ao meu mundinho. Por quê? Porque o seu mundinho, meu jovem acadêmico, está se derretendo. O seu mundinho está se esfacelando no ar. A sua solidez da garantia, do reconhecimento acadêmico, do reconhecimento de tudo, tá aqui, ó. Sumindo. Então é cada vez mais fundamental que a gente entenda que estabelecer um compromisso de classe com a universidade, estabelecer um compromisso de classe com a sociedade brasileira é primordial e fundamental. Porque começa assim. Começa não, já tá nessa há muito tempo. E aí, num debate em que a gente tem corte de gastos, em que a gente tem política de privatização, que a gente tem ataque à ciência brasileira, que a gente tem desinvestimento, qual é o papel que os acadêmicos da universidade hoje no Brasil estão fazendo para poder combater isso de maneira firme, de maneira ali mostrando que está combatendo? Qual que é o acadêmico que está falando isso? Qual que é o acadêmico que está fazendo críticas substanciais a esse processo? Você conta em duas mãos. Então, no final das contas, é uma ciência que só vai acabar servindo para reproduzir aquela necessidade profundamente liberal de uma pesquisa que serve para poder atender aos interesses e aos anseios daquele pesquisador e que, no final das contas, não dialoga com a sociedade brasileira, não dialoga com os problemas brasileiros e fica por isso mesmo, né? Por quê? Porque ele encastelado naquele mundinho, tá tudo bem. Aí chegam as políticas de corte, aí chegam as políticas de privatização, aí chegam as políticas de uso de dados. Aí fica complicado. Porque qual que é a mobilização que você consegue produzir? A esquerda durante tanto tempo ficou legada a esse lugar, e aí
fala pra si. Sei lá, é um lance meio até quixotesco, né? É um lance de Dom Quixote. É o cara combatendo moinhos de vento. Ficam combatendo moinhos de vento, por quê? Porque não enxergam toda essa totalidade. E não enxergar essa totalidade significa que a pessoa abre mão. Ela se descola da responsabilidade de que ela também faz parte integral do processo da luta de classes. É isso. Ela se desliga, ela fala, o problema não é meu. Até acabar a bolsa. Aí é outra história, né? Num processo de desenvolvimento de novas tecnologias, de avanço na fronteira do conhecimento. A partir disso, vende-se essas tecnologias para a periferia do sistema capitalista, como uma tecnologia de armazenamento de dados oferecida pelo Google. O acadêmico brasileiro compra isso, fica feliz, porque acha que é inovação, acha que é modernização. É isso, tipo, o professor universitário que olha para o Google e fala, nossa, que moderno, que inovador. Olha o quanto a pessoa está desconectada do real. Olha o quanto ela está desconectada das coisas que estão circulando. Pô, não é possível, gente, desculpa. Não é possível. Não é possível professor doutor, professor pós-doc, o caralho, não saber usar um drive, não saber usar um e-mail, não saber ligar um projetor. Não dá, pô. Acha que é uma facilitação da sua vida, fica mais feliz ainda, porque para imbecilidade não tem limite. Fica mais feliz ainda, não, porque a universidade vai economizar 6 milhões ao ano. Os reitores se comportam como meros contadores, não tem debate estratégico sobre o papel da universidade no país, sobre soberania nacional, com corpo discente, não tem debate com nada. Sobre o Sistema Nacional de Inovação, nada. As associações de representação científica, com nobres e raras exceções, só sabem falar de menos burocracia e mais verba. E aí, veja, mais verbas é importante, especialmente num contexto de austeridade e novo teto de gastos. Agora sim, mais verbas para qual projeto? Qual projeto? Porque assim, gente, tem estados que a Universidade Federal no estado, por exemplo, normalmente está entre os 10 maiores orçamentos. Em alguns lugares, inclusive, a Universidade Federal é o terceiro, quarto, quinto maior orçamento. Só perde para o orçamento do governo do estado, da prefeitura da capital, e em terceiro, quarto lugar vem o... E assim, a galera falando, é bizarro essa desconexão com o mundo real. Mas, mano, esse é o princípio fundador da universidade. A universidade não foi feita para poder debater os problemas do povo. A universidade não foi feita para poder garantir a soberania e a emancipação da classe trabalhadora. A universidade não foi feita pro povo. O povo não deveria estar na universidade. Mas ele está. Mas na lógica ele está. Por isso que, junto com esse processo da gente conseguir entender essas dimensões dos problemas que afetam esses acadêmicos, é também fundamental que a gente defenda o projeto por uma universidade popular, porque esse projeto por uma universidade popular, que defende o fim do vestibular, que vai defender maiores investimentos, que vai defender o processo também de revisão sobre aquilo que é prioridade e o que é importante para o desenvolvimento de uma universidade que sirva aos interesses da classe trabalhadora brasileira. É fundamental isso, cara. Fundamental. Esse projeto da Universidade Popular, o movimento por uma Universidade Popular, tem como eixo central justamente essa questão. Pensar, revisar e organizar uma nova universidade. Uma que sirva à classe trabalhadora. Uma que sirva aos interesses da emancipação do proletariado. Porque a universidade, nos moldes da sociedade burguesa, nos moldes de como a gente tem, ela não foi feita para isso. Ela não tem funcionalidade relacionada a isso. Ela não foi feita para isso. Por isso que fenômenos como esse acontecem. Por quê? Qual que é o círculo social que majoritariamente vai estar inserido dentro das universidades? É esse eixo da pequena burguesia, muitas vezes, né? De uma classe média alta, de uma classe média que, mano, pelo amor de Deus. O orçamento da universidade. Então a gente tá falando de não só instituições de importância estratégica para o país como um todo, mas também de uma importância regional gigantesca. E aí tudo isso é desconsiderado e se joga esse jogo que é, na prática, a gente tem um sistema universitário que é voltado para o papel de reproduzir as condições de dependência brasileira. E não só reproduzir as condições de dependência brasileira, como demonizar e atacar todo o debate teórico-político e proposta prática de superar e enfrentar essa dependência. E o sujeito, que inclusive consome as teorias que mantêm o Brasil em condição de dependência, ele se acha moderno, ele se acha avançado, ele se acha um acadêmico de elite, porque ele está debatendo as mesmas coisas que está se debatendo na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, entendam o seguinte. O operário que na fábrica, ele é estimulado a, por exemplo, dinâmicas de circuito de qualidade e a competição entre trabalhadores, né? Ou então separação de grupos de trabalho e aí, de acordo com o grau de produtividade de cada grupo de trabalho, você pode receber bonificações a mais no salário e tal. Esse operário que é condicionado a concorrer com seus iguais no âmbito da fábrica da produção de mais-valia, alguém vai falar assim, inclusive esses doutores, né? Vão falar assim, esse operário é um alienado. Ele é.
O acadêmico médio brasileiro também. Lembrando, tem exceções, né? Tem exceções. Mas é isso, é a exceção que prova a regra. Tem para a universidade pública. Inclusive, a pessoa que vai ser meu orientador, por exemplo, é um pensador que é uma exceção. Que é alguém que pensa dependência, que sabe que é capitalismo dependente, que sabe que é subdesenvolvimento, que sabe que é imperialismo. Tem exceções. Você, por exemplo, conhece alguma? Você conhece um professor, uma professora que tem um grupo de pesquisa, que tem um projeto de extensão, que dá uma aula, que está preocupado com as dimensões estruturais de inserção da universidade brasileira, do Brasil no mundo, que faz um debate concreto. Exatamente. Ó. A universidade reproduz a lógica do capital. O investimento, ele é colocado dependendo da sua produtividade. Então tem vários departamentos que só conseguem sobreviver com orçamento porque tem que ficar publicando artigo 24 horas por dia para ter dinheiro para poder conseguir manter as atividades operando. Então você fomenta uma lógica produtivista que não necessariamente está atrelada com a resolução e com as questões que estão inerentes aos problemas reais da classe trabalhadora. É uma lógica só de trabalho, produção. Historicamente localizado sobre o que é a luta de classes no Brasil, existem exceções. Mas veja, exceção confirma a regra. De regra, a gente está falando de uma estrutura acadêmica que é tão alienada ou mais do que o operário na fábrica que está competindo com seus iguais e não entende que ele é explorado, que é retirado sua mais-valia. Na verdade, que explorado ele é. Porque todo trabalhador sabe que é explorado. Ele não entende o que é o processo de extração de mais-valia, mas explorado ele sabe o que é, né? O acadêmico é igual. Ele é matéria-prima de colonialismo de dados do Google. Ele é instrumento de aviltamento da soberania. Na FEFELESH, ano passado, entramos em greve por falta de professor, porque na USP agora, as vagas de contratação são oferecidas de acordo com a produtividade de cada instituto. E cadê os professores da USP para poder fazer a mobilização contra esse tipo de política? Cadê? Cadê os grandes autores, críticos literários, críticos filosóficos, os críticos blá 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 blá, galera que dá entrevista na Globo? Cadê? Sumiu? É igual a história da época que Israel intensificou o genocídio na Palestina a partir do dia 7 de outubro. De repente, todos os autores, pensadores, decoloniais e blá blá blá, silêncio absoluto sobre a Palestina. Silêncio absoluto. O que se espera que vai sair disso? Nacional, e ele é um instrumento para a manutenção da grandeza econômica e da potência de produção de ciência, tecnologia e inovação dos países centrais do capitalismo. Ele não sabe disso. Ele é orgulhoso de cumprir esse papel alienado e ele ataca todo mundo porque que ele se propõe no lugar dele, enfrentar isso. Esse diagnóstico está muito bem dado pelo Darcy Ribeiro no clássico livro A Universidade Necessária, sabe? É um livro que todo mundo deveria ler, sabe? Todo mundo deveria ler, porque embora muito antigo, segue muito atual, o que é parte do drama brasileiro. Veja, o fato de não existir nas universidades brasileiras, com força, um movimento nacional para pautar, por exemplo, a criação de um sistema nacional de inovação realmente eficiente, muito grave, velho, que faça com que o Brasil deixe de ser um mero consumidor de tecnologia e se torne um produtor de tecnologia. O fato de não existir no Brasil um debate forte, estratégico nas universidades públicas brasileiras sobre o caráter cada vez mais primário exportador da economia, sobre como, inclusive, essa dinâmica primária exportadora está acelerando a destruição dos biomas e todas as tragédias da emergência climática. O fato de não existir hoje no Brasil um debate estratégico sobre as potencialidades de adensamento da complexidade produtiva que a gente está perdendo a partir da ascensão chinesa, acho que mostra muito do caráter alienado da realidade brasileira. E aí, claro, esse caráter alienado também tem uma dimensão de classe. Então, muita gente de classe média que tá no... E aí, veja, eu não tô atacando o salário de professor não, viu? Eu defendo, inclusive, a greve dos professores que estão em curso. Tem que ter reajuste e tal, mas o fato concreto é muita gente que veio de classe média, que tá mantendo sua origem de classe média e que por ser de classe média, por ter um salário bom, acima da média do povo brasileiro, pode pagar saúde privada, educação privada, segurança privada, pagar uma fortuna num apartamento mais ou menos, bem pequenininho, mas que tem uma área que não alaga, que não desliza morro, que não tem esgoto a céu aberto, então tá meio que não tá preocupado com saneamento básico, não tá preocupado com os processos de urbanização caótica, não tá preocupado com a precarização cada vez maior das empresas públicas de saneamento, e aí mesmo que no bairro do sujeito falte luz, porque tá se privatizando tudo, da produção e distribuição de energia, mas no bairro dele o processo de religar a luz é mais rápido do que na periferia. Então assim, quando você tá nessa condicionalidade de classes e encontra nela uma instituição alienada da realidade nacional brasileira, alienada do dia a dia da classe trabalhadora, alienada de um compromisso
público estratégico e que é cobrada por esse compromisso público, você cria o ciclo perfeito, né? Que você vem de uma realidade de classes indiferente os dramas e as misérias da maioria do povo trabalhador, você e você encontra uma instituição que não lhe cobra um compromisso nacional, um compromisso de classe para mudar essa realidade. O resultado é o professorzinho que vai chegar na sala de aula. Nossa, e a galera vai encher o saco do Jones pra caralho por causa desse vídeo, né, velho? Porque, nossa, eita povo que se dói. E vai falar da novidade mais recente da teoria decolonial produzido na Inglaterra, né? Na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou em no MIT, né? Vai falar da novidade aí, e depois vai dizer que esse negócio de imperialismo é coisa do passado, vai perguntar quem lê em inglês, quem lê em francês. Enquanto isso, na rua da universidade, vai estar faltando luz, porque a empresa estrangeira que administra o serviço está fazendo negócio porco, só está preocupado com o retorno do lucro para os acionistas estrangeiros dela. Enquanto isso, vai ter um esgoto a céu aberto nos bairros adjacentes, porque a empresa, Saneamentos e Águas, que também é uma empresa estrangeira, tá fazendo também um serviço porco, porque fazer uma boa cobertura de saneamento básico em bairros adjacentes à universidade, em bairros circuncidantes, não tá dando lucro, né? Tem muita favela em torno de universidade, né? Na UFPE, por exemplo, no entorno da UFPE, tem algumas comunidades, algumas áreas pobres, esses caras não querem fazer isso, né? Enquanto isso, você vai ter os governantes, a mídia burguesa, todo o debate político gira em torno de manter essa máquina muito no interesse, inclusive, do imperialismo, e todo mundo ficando feliz porque recebeu elogio do FMI e do Banco Mundial. O acadêmicozinho vai sair da universidade, vai pegar seu carro, todo produção estrangeiro, vai para seu apartamento, ligar sua televisão, que também é produzido fora, ligar seu notebook, que também é produzido fora, no máximo montado no polo industrial de Manaus, vai ligar seu micro-ondas, que também é produzido fora. A cada momento da sua casa tem uma tecnologia produzida nos países imperialistas, né, que o Brasil é um mero consumidor. E ele vai deitar tranquilo na sua cama e vai dizer: nossa, que maravilhoso novo estudo francês. Lá eles estão tão avançados, eles não falam mais de imperialismo e soberania nacional. Eles estão preocupados com outras coisas. É uma beleza, não é não? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Muito bom. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Agora lembrou, e até a próxima. O tema era muito denso. Esse vídeo foi bom, hein? Fica aí a reflexão para todo mundo aí que tá com essas dúvidas inerentemente povoadas, né, pelo sentimento da classe média brasileira. Jones, mais uma vez ali, lindo, incrível. Um homem com uma densidade inacreditável. Inacreditável. Denso demais!